Você já se sentiu vazio? Mesmo rodeado de coisas, pessoas, tarefas, já teve a sensação de estar ali, mas não estar inteiro, como se uma parte de você tivesse parado no tempo, enquanto o resto continua no automático? A alma sente quando você se abandona. Ela grita em silêncio. Ela envia sinais, na forma de cansaço sem explicação, tristeza sem motivo, angústia no meio do dia, e por mais que a gente tente silenciar esses sinais com distrações, com produtividade, com entretenimento, uma hora eles transbordam, porque não dá para ignorar a própria essência por tanto tempo. Esse vídeo é sobre isso, sobre o que acontece quando a gente se afasta de si mesmo, e principalmente sobre o caminho de volta. Porque por mais longe que você tenha ido, ainda dá tempo de se reencontrar. A desconexão interna começa sutil. Ela não chega de repente, como um estouro. Ela se infiltra, devagar, nas brechas da rotina. Começa quando você deixa de escutar o que sente, quando diz sim, querendo dizer não. Quando prioriza as demandas externas e deixa suas próprias necessidades em segundo plano. Quando começa a viver só para agradar, cumprir, corresponder. No início parece normal, afinal todo mundo faz isso, certo? Mas, pouco a pouco, você vai se afastando, vai se transformando numa versão editada de si mesmo, funcional, eficiente, mas cada vez mais vazia por dentro. E o pior? Nem sempre você percebe. Às vezes, a ficha só cai quando já está difícil levantar da cama. Quando nada do que costumava te empolgar faz mais sentido. Quando você sente saudade, mas nem sabe do quê. Negligência emocional não é só ignorar suas dores. É deixar de cultivar o que te faz bem. É parar de se escutar, parar de se cuidar com verdade. A gente acha que autocuidado é skincare, academia, rotina matinal, e pode até ser. Mas o verdadeiro autocuidado começa quando você se olha com sinceridade. Quando para de fingir que está tudo bem, só para manter as aparências. Quando reconhece, eu tô cansado, eu tô sobrecarregado, eu tô me perdendo de mim mesmo, e isso exige coragem. Vivemos numa cultura que valoriza a performance, a imagem, o resultado. Negligenciar as próprias emoções virou quase um padrão. Mas a alma, ela não se deixa enganar por muito tempo. Ela sente, ela pesa, ela adoece e às vezes o corpo adoece junto, para forçar você a parar, a prestar atenção, a voltar para casa, para dentro. Mas como voltar quando a gente nem sabe mais quem é de verdade? Quando passou tanto tempo tentando se encaixar, tentando não decepcionar, tentando dar conta de tudo, que se perdeu no meio do caminho? A resposta não é simples, nem rápida. Mas começa com um gesto: parar. Parar de fugir, de se distrair, de se entorpecer com rotinas e ruídos. Criar pequenos espaços de escuta, de presença. Às vezes, o reencontro começa no silêncio, naquele momento em que você se senta, respira e permite sentir. Sem julgamento, sem pressa, sem obrigação de entender tudo, só sentir. Porque antes de se reencontrar com quem você quer ser, é preciso acolher quem você é agora. Com todas as falhas, os cansaços, os medos, é aí que mora o ponto de virada. É curioso, a gente oferece empatia para os outros, mas não para nós mesmos. Se alguém chega até você e diz que está triste, perdido, esgotado, você acolhe, você entende. Mas quando é com você, a primeira reação é se cobrar.
se chamar de fraco, de ingrato, de dramático. E isso só aprofunda a desconexão, porque a alma precisa de cuidado, de escuta, de tempo, não de broncas nem de metas inatingíveis. O reencontro consigo mesmo não é uma escada de produtividade, é um caminho de retorno, de reconexão com o que te nutre, com o que te inspira, com aquilo que faz sentido para você, não para o mundo. Pode ser um livro, uma caminhada em silêncio, um banho demorado, uma conversa honesta, um caderno onde você escreve tudo o que sente. O formato não importa. O que importa é você voltar a se perceber como alguém vivo. E é nesse processo que você começa a lembrar quem era antes de se abandonar. Aquela criança curiosa, espontânea, criativa, que sabia o que queria, que sentia intensamente, que se emocionava com facilidade. Essa parte de você ainda existe. Ela não desapareceu, só foi abafada pelas exigências do mundo adulto, pelo medo de não dar certo, pela pressão de estar sempre bem, sempre forte, sempre certo. Mas dentro de você ainda vive alguém que só quer ser acolhido, que só quer ser ouvido sem pressa, que só quer sentir que tem o direito de existir como é, sem precisar se provar o tempo todo. Quando você começa a se permitir isso, aos poucos a vida volta a ter cor, não de forma explosiva, mas como o sol, nascendo devagar depois de uma longa noite. A luz vai voltando, e com ela, a esperança. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo que já foi longe demais, que não tem mais jeito, que perdeu tempo, perdeu oportunidades, perdeu a si mesmo. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha dito. Você não está quebrado. Você está cansado. E cansaço se cuida, se acolhe, se escuta. Voltar para si mesmo não é um milagre, é uma escolha. Uma escolha que você pode fazer agora. Respira fundo. Fecha os olhos e se pergunta com sinceridade: o que eu estou precisando hoje? O que o meu corpo pede? O que o meu coração quer dizer? E ouve. Só ouve. Sem tentar resolver tudo de uma vez, porque o reencontro não acontece num dia, mas começa em um. E se você quiser um ponto de partida, comece assim. Estabeleça um momento sagrado no seu dia. 10 minutos, só para você. Sem celular, sem barulho, sem obrigação. 10 minutos para escutar sua respiração, seu corpo, seus pensamentos. Pode parecer pouco, mas esse é o espaço onde sua alma vai começar a falar. E aos poucos, você vai perceber os efeitos. Mais clareza, menos ansiedade, um sentimento estranho de presença que você já tinha esquecido. Esse é o primeiro passo para se reconstruir. Porque reconstrução não é sobre voltar a ser quem você era. É sobre integrar tudo o que você viveu, tudo o que doeu, tudo o que te mudou, e fazer as pazes com essa nova versão. Você não precisa se encaixar. Você precisa se habitar. E habitar a si mesmo é o maior ato de amor que você pode se dar. A alma sente quando você se abandona, mas ela também vibra quando você volta, quando você escolhe com consciência estar com você, quando para de se tratar como um problema a ser resolvido e começa a se ver como uma pessoa em construção, cheia de nuances, de camadas, de histórias. E por mais que o mundo diga que você precisa estar sempre bem, sempre produtivo, sempre em movimento, a sua alma
só quer uma coisa: ser vista, ser sentida, ser respeitada. E quando você oferece isso para si mesmo, tudo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você se torna seu próprio lar, um lugar onde pode descansar, respirar, existir. E esse é o começo de uma vida mais leve, mais real, mais sua. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, guarda isso. Você não precisa de respostas imediatas, nem de soluções perfeitas. Você só precisa começar. Escolher voltar. Escolher ficar com você. Não importa o que tenha acontecido, nem há quanto tempo você se abandonou. O reencontro é sempre possível e pode começar agora, aqui, nesse exato momento. Respira, fecha os olhos e diga em silêncio: eu tô aqui. Porque só de estar aqui, ouvindo isso até o fim, você já começou. Bem-vindo de volta.